Nesta noite, nós iremos abordar sobre os efeitos devastadores da culpa. Vamos falar sobre cura e libertação. A culpa é um dos sentimentos, ou um dos 3 sentimentos considerados os piores sentimentos que o ser humano pode vivenciar, que é a culpa, a ira e a autocomiseração. Então, a culpa, ela tem levado algumas pessoas até a cometerem o suicídio. A culpa é algo que destrói, a culpa corrói, a culpa ela mata. A culpa está relacionada a lembranças de algo no passado, difíceis de serem esquecidas. O indivíduo se sente culpado quando ele viola sua consciência moral. Ela pode ser apenas um sinal de alerta para o indivíduo entender que está fazendo algo de errado. A culpa, de certo modo, ela é necessária através da nossa consciência que nos alerta quando fazemos coisas erradas. Mas existe a culpa que é, de fato, uma culpa doentia, que ela é como uma forma de tortura, uma espécie de tortura onde a pessoa ela se pune e não consegue reagir e gerenciar os seus conflitos. Mas por que nos sentimos culpados? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem como um ser tricótomo. O homem formado de espírito, alma e corpo. O espírito é a parte espiritual do homem, ou a parte essencial do homem, que o faz ter uma conexão com Deus. É no espírito aonde jaz a consciência do homem. A alma é a psique, onde ela é composta de intelecto, sentimento e vontade. Através da alma pensamos, sentimos e agimos. E espírito e alma fazem parte do corpo. O corpo é uma forma de tabernáculo para a nossa parte espiritual. E o corpo, ele funciona enquanto a alma e o espírito estão presentes. Quando esta se retira do corpo, ele simplesmente deixa de existir e se decompõe. Porque o corpo, ele vive porque, na verdade, existe uma alma e um espírito. E o corpo, nos comunicamos através da nossa psique, usando os nossos sentidos, ou os 5 sentidos do corpo. Mas vamos falar do espírito. Então, por que nos sentimos culpados? Porque, biblicamente, nós temos uma consciência que é, como já coloquei, aonde está ali o espírito. E esta consciência, ela é a marca da criação de Deus na nossa vida. Ela não está sujeita à vontade e nem os sentimentos humanos. Ou seja, a consciência, ela não está sujeita à vontade e nem aos sentimentos humanos. Ou seja, a consciência está acima da nossa alma, porque ela é independente. Ela é capaz de aprovar ou desaprovar as ações do homem. A consciência é capaz de fazer isso. Ela aprova ou reprova aquilo que nós fazemos. Mas a consciência, ela é a capacidade que o homem tem de conhecer e seguir os padrões morais do Criador. A consciência, ou por meio da consciência, Deus ele revela a sua vontade ao homem. E quando o homem desobedece a esta vontade, a sua consciência o acusa. E é por isso que a consciência fala alto dentro do homem. Então é por isso que nos sentimos culpados. A psicologia, ou principalmente a psicanálise, ela tenta dar uma explicação diferente. E coloca que nós temos um superego. E aprendemos de fato, ou seja, nos sentimos culpados porque aprendemos que determinadas coisas elas são erradas. E se nós, de fato, não aprendermos isto, não teremos culpa ou não nos sentimos culpados.
Entretanto, existem os valores morais e espirituais, existem as leis morais que foram criadas, que vão além daquilo que você acredita. Então ali a consciência, ela está acima de qualquer coisa. Muitas vezes nós somos induzidos pelas nossas emoções para agirmos, e o que nos barra é a nossa razão. A razão está acima da emoção. Quando a nossa emoção está acima da razão, nós cometemos falhas, ou seja, nós somos induzidos ao erro. Mas por isso que temos que ser fortes e usar sempre o pensamento, usar sempre a razão para pensarmos nas consequências das nossas atitudes. Mas quando a emoção ela é mais forte do que a sua razão, é hora de apelar para a consciência, porque na consciência nós temos ali os valores morais, os valores espirituais que estão acima da nossa razão. Então, a culpa é algo que, na verdade, ela vem. Por quê? Porque nós somos seres que temos uma consciência. Mas nós temos o complexo de culpa. E o complexo de culpa, ele está relacionado basicamente a pessoas que já se livraram dos seus problemas, coisas que aconteceram no seu passado e que essas pessoas já pediram perdão a Deus, abandonaram o seu erro. Entretanto, essas pessoas ainda vivem atormentadas pelo seu passado. É como se fosse um pesadelo nas suas vidas. É uma culpa neurótica, aquela que impede de aceitarmos o perdão divino. Mesmo depois que essa pessoa confessou a sua culpa, mesmo depois que ela abandonou o seu erro, mesmo assim ela continua se sentindo culpada. Mas por que isto acontece? Por que de repente vivemos esse complexo de culpa ou algumas pessoas não conseguem se libertar da culpa? Existem algumas razões por que isso acontece. Uma delas está relacionado ao ambiente onde a pessoa foi criada. Se ela foi criada num ambiente muito punitivo, onde essa pessoa ela era cobrada frequentemente, aí sim ela desenvolve uma atitude de autocrítica muito forte. E essa pessoa ela se consome por si mesma, pela sua autocrítica. Então, essa pessoa exige de si mesma a perfeição. É a pessoa que ela não admite nunca cometer um erro, por mínimo que esse erro seja. Então, essas pessoas elas vivem atormentadas. Por quê? Porque, de repente, em algum momento da sua vida, ela fez algo que ela considera errado e automaticamente ela passa a viver atormentada pela sua culpa. Outra coisa, nós somos também, muitas vezes, treinados para nos sentir culpados. Você imagina só, os nossos pais, muitas vezes, alguns pais que foram assim extremamente rígidos com seus filhos, se não os ensinaram que eles poderiam vencer ou superar suas dificuldades, mas pais severos que criticavam severamente os seus filhos, isso pode gerar neles a condição de que eles são incapazes, que eles jamais conseguem alcançar algo na sua vida. E isso vai afetar a imagem ou a autoimagem dessa pessoa. Então, eu, quando dou palestra para pais que têm filhos pequenos, eu sempre oriento, cuidado com o que você fala, porque quando você abre a sua boca e você diz você é isto ou você é aquilo, você está emitindo um conceito, você está emitindo um valor. Uma criança que ouve frequentemente dos seus pais que ele é desobediente, ou que ele é burro, ou que ele é desastrado, ou que ele é teimoso, que, enfim. Então, e esse filho, ele ouve frequentemente isso, automaticamente ele vai implementar isso dentro de si e ele vai atrelar isso à sua imagem pessoal. Por isso que o pai, a mãe, deve dirigir-se ao filho corrigindo o ato que ele fez de errado, dizendo o que você fez
é errado ou não presta. Por exemplo, se o filho está sendo desobediente, os pais devem dizer: você está sendo desobediente, ou você está desobediente, mas não você é desobediente. Entende a diferença entre o ser e o estar? Quando eu digo eu sou, eu estou emitindo um conceito sobre mim, mas se eu estou, então automaticamente eu estou colocando que é algo transitório, é aquele momento. Então você está desobedecendo. Então devemos ter muito cuidado com o que colocamos. E aí, uma pessoa que ela ouve frequentemente isso, ela vai desenvolver aquele nível de incapacidade, ela é incapaz. Então essa pessoa, ela é muito mais suscetível ao erro na sua vida. Mas e o tratamento? Como é que nós tratamos as pessoas com esse problema? Então, se a culpa ela não é tratada, pode levar a pessoa a adoecer física e psicologicamente, além de fazer a pessoa sentir-se indigna ou incapaz. Faça o que fizer, nunca é suficiente. Infelizmente, nem sempre a igreja ela ajuda as pessoas que se sentem culpadas. Infelizmente, existe aquela visão de que quem é culpado merece ser punido. Mas, biblicamente, não é bem assim. A pessoa que cometeu um erro, ou a pessoa que vive no erro, ela precisa ser restaurada. Obviamente, se ela desejar a libertação, mas ela precisa ser ajudada. Eu escrevi o livro Psicologia Pastoral. Esse livro é um livro de aconselhamento para o líder. É um livro que tornou-se um best-seller, que já está indo para a 10ª edição. E nesse livro eu abordo sobre vários temas. E um dos temas que eu abordo é sobre a culpa. Eu trato aqui nesse livro de um capítulo específico falando sobre disciplina. Eu mostro que a disciplina, ela precisa ter um caráter de restauração. O gabinete pastoral deve ser um lugar de restauração e não de punição. E às vezes uma pessoa ela é punida porque ela cometeu um erro. Então é feito um processo disciplinar e essa pessoa ela recebe uma punição. Automaticamente, essa punição não vai ajudá-la, de fato, a se livrar ou se libertar do problema. Por quê? Porque precisa haver um tratamento. E esse tratamento tem que gerar mudanças na vida dessa pessoa. Ela precisa ser acompanhada. Então, o tratamento precisa ser dado para que essas pessoas elas possam abandonar o seu erro. Senão, ela passa por um período de afastamento e automaticamente ela volta a fazer tudo que estava fazendo anteriormente. Por quê? Porque essa pessoa não foi de fato liberta. Para que haja uma cura do problema da culpa, então se faz necessário algo que é muito importante. É arrepender-se dos seus erros. É a pessoa largar os seus erros. Então a cura, ela depende de fato da pessoa abandonar os seus erros. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a pessoa pode, de fato, libertar-se. Eu atendi certa vez um jovem, um rapaz, ele ligou para mim muito desesperado. Ele havia cometido um erro. E esse rapaz, ele, filho de pastor, e ele então concluiu que se aquilo chegasse à tona, seu pai soubesse, aquilo iria manchar a imagem do seu pai por ele ser o filho do pastor. E ele então deduziu que a saída que ele tinha para aquela situação era o suicídio. E aquele moço, ele foi atormentado por isto. E ele então coloca que ele saiu para cometer o suicídio e ele estava pronto para fazer isso. E ele inclusive falou para mim de que modo ele iria fazê-lo. Mas antes ele lembrou-se. E ele pegou meu telefone e ele ligou para mim. E ele chorando, soluçando no telefone, ele dizia, pastor, eu vou cometer o suicídio. Eu estou aqui em tal canto, eu estou assim, 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 mas antes
Deus tocou no meu coração ligar para o senhor. Eu cheguei para ele e disse, se você ligou para mim, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E eu falei para ele, vem cá no consultório, você tem condição de vir até aqui? Eu quero conversar com você. Mas antes conversei um pouco com ele e dei uma palavra de Deus para ele, e ele veio no consultório. E ali, quando ele relatou o que ele havia feito, ele disse assim, e eu perguntei, mas por que você pensa realmente que a solução é o morrer? Ele disse, para não causar tristeza para o meu pai. Meu pai é o pastor da igreja. E eu cheguei para ele e disse, me diz uma coisa, o que você acha que será a tristeza maior para o seu pai? Será ele saber que você fez isto ou ele perder você? Ele chorou e ele disse, não, a dor vai ser maior. E eu comecei a colocar para ele que ele precisava enfrentar a realidade. A realidade precisa ser enfrentada. Então, para que haja uma cura, uma libertação, se faz necessário uma tomada de consciência do que aconteceu e procurar agora enfrentar esta realidade. Então, não é algo do outro mundo. Algumas pessoas podem até não lhe aceitar, mas você pode mudar. Sua vida pode ser diferente a partir de hoje. E ali, orei por ele. E aquele moço voltou para casa, ele conversou com seu pai, ele contou o que aconteceu, ele enfrentou a realidade e esse moço, ele continua hoje firme na igreja, servindo a Deus. Por quê? Porque a sua alma foi curada. E se você que está me acompanhando nesta live tem algum problema ou conhece alguém que tem algum problema, depois você repassa esse vídeo para que essa pessoa ouça, porque eu vim como mensageiro de Deus para dizer a você ou a esta pessoa que há jeito para a sua vida, que Deus ele quer curar a sua alma. Somente o inimigo deseja realmente a sua derrota. Por quê? Porque ele veio, a Bíblia diz, para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então ele quer restaurar a sua vida neste momento. Então você pode começar primeiro tomando consciência do seu erro e arrependendo-se daquilo que você fez. Então a pessoa precisa reconhecer os seus erros, seus traços de comportamento e precisa assumir responsabilidades pelos seus problemas e deixar de ficar pondo realmente a culpa em outras pessoas daquilo que lhe acontece. Então, se você errou, é hora de você voltar de onde você caiu e levantar-se novamente. É bem verdade que não somos culpados pelos infortúnios da vida, mas nós temos parcelas de responsabilidades e precisamos entender qual é a nossa responsabilidade nas coisas que aconteceram e enfrentá-las e realmente mudar de atitude. O verdadeiro arrependimento é aquele que leva a pessoa a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento. Arrependimento não é remorso. O remorso faz a pessoa se sentir mal e, de repente, a pessoa não muda de atitude, ela não muda o seu comportamento. Mas o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a mudança de mente, mudança de atitude. E quero que você, posteriormente, leia o Salmo 51. Ali conta a oração de Davi. Davi, ele viveu amargamente a dor, realmente, e as consequências do erro que ele cometeu. Mas no Salmo 51 ele faz uma oração a Deus. Se inspire nesse salmo, ore como o salmista orou, diga o que o salmista disse para Deus e se liberte. E ele diz então assim, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos não parece direito. Então ele reconhecia, mas ele toma uma posição de mudança, de mudar de atitude, de mudar de vida. E Deus abençoou Davi por causa disto, por conta da sinceridade do seu coração. Agora tem uma outra coisa que é importante para que você seja curado, é que você aceite o perdão divino. Deus, ele lhe perdoa, mas tem pessoas que não conseguem se perdoar.
Então é importante que você se perdoe. De repente você está sendo o carrasco de si mesmo. É você que está trazendo tudo isso para você. Algumas pessoas até acham o seguinte: alguém falhou, alguém tropeçou, caiu, que vai acontecer a desgraça na vida dele porque Deus vai pôr a mão e vai destruí-lo. Não. Leia o Salmo 103 e você vai ver que, como um pai, ele lida, ele trata o seu filho, assim Deus também, ele trata a você. E ele não permanece para sempre irado, diz a Bíblia. Então, ali, Deus, ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é tamanha. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim é o tamanho da sua misericórdia. E assim como os céus estão distantes da terra, também ele afasta de nós as nossas transgressões. Então Deus, ele é misericordioso e você precisa dar essa chance para si mesmo. Então se perdoe, olhe no espelho e diga para você mesmo: fulano, chame o seu nome e diga: eu perdoo você. E aí você começa a contar a sua vida a partir de hoje. Você vai virar essa página, você vai virar e olhar para o seu passado apenas como algo histórico que aconteceu, mas este passado não vai ter mais influência no seu presente, porque Deus, ele quer restaurar a sua vida. Então, para você, de fato, ser liberto, você precisa reconhecer que Deus o ama. Deus, ele ama você. Você precisa, então, arrepender-se dos seus pecados e confessá-los a Deus. E você precisa vencer o perfeccionismo. Você precisa simplesmente se perdoar. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Então, aceite isto hoje para ser liberto da culpa que tem atormentada a sua vida. Então, esse passado, você então pode cancelar agora. Por quê? Porque neste momento Deus cancela a sua dívida, porque Cristo, ele levou sobre si os seus pecados. Agora, não adianta querer resolver por si só. Às vezes a gente quer resolver as coisas por si só, mas busque ajuda se necessário. Mas entre no santuário de Deus, ore, busque ao Senhor e você vai sentir um renovo na sua vida. Você vai sentir o perdão na sua vida e você vai sentir a libertação. O Senhor é aquele que sara as feridas emocionais, é aquele que cura tudo aquilo que você fez e está te machucando no presente. Apenas deixe Deus atuar na sua vida agora. Que Deus abençoe ricamente a sua vida neste momento.